Doutor Estranho e o Multiverso da Loucura está pertíssimo de estrear, então chegou a nossa hora de fazer aquela recapitulação sobre Stephen Strange ao longo do universo cinematográfico da Marvel. Meu nome é Dmitry e sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal Nerd Mundo. Olá, como vão vocês? Tudo bem? Seguinte, já virou meio que uma série aqui no canal, né, de fazer uma recapitulação de alguns personagens da Marvel, né, principalmente do MCU, sempre que ele tem uma nova produção chegando, seja um filme ou uma série. Eu já fiz sobre a Viúva Negra, o Homem-Aranha, o Falcão e o Soldado Invernal, qualquer coisa, todos esses vídeos vão estar numa playlist separada aqui em cima pra você dar uma olhada. E eu acho que eu acertei onde é que ficou o card, se eu não me engano acho que é aqui em cima, né. Mas enfim, eu vou fazer agora dessa vez com a retrospectiva de Doutor Estranho ao longo desses mais de 10 anos de filmes da Marvel, né? Afinal de contas, o personagem vai ganhar o seu segundo filme solo, que estreia 5 de maio, na semana que vem, tá super pertinho ainda, né? Então vamos fazer essa recapitulação de Stephen Strange no MCU, mas antes, né, peço para que você se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificação de novos vídeos, e é claro, também deixa o like, gostei, o joinha, curtida, chame como vocês bem quiserem. Já fez tudo isso, então? Bora fazer essa retrospectiva de Stephen Strange, ou Doutor Estranho. Stephen Strange é sem dúvida um dos mais renomados neurocirurgiões do universo Marvel, né? Não só nos filmes, mas também nos quadrinhos, né? Porém, o cara era completamente arrogante, ele gostava dos holofotes, ele nunca pegava um caso clínico que ele soubesse que não ia conseguir resolver, que não ia conseguir salvar a pessoa, afinal de contas, ele não ia querer uma mancha no seu histórico perfeito, né? Então ele sempre tratava das pessoas, dos casos principais na qual ele sabia que podia resolver, que com certeza traria renome pra ele, né? E isso assim incomodava bastante gente, pacientes, amigos dos pacientes, os próprios colegas de trabalho, inclusive a Christine Palmer, né, que é meio que a ex dele ali, né? Mas enfim, não tem muito que aprofundar aqui na relação dele com a Christine, que não foi tão aprofundada nos próprios filmes, né? Então a gente vai focar mais mesmo no próprio Strange. Mas em um determinado dia ele acabou sofrendo um acidente de carro e ficou gravemente ferido, principalmente as suas mãos. E talvez você não saiba, mas depois da mente, do cérebro, né, as mãos são as principais ferramentas de um médico, né? E com isso o Strange passou muito tempo gastando dinheiro e recursos com cirurgias, procedimentos experimentais, justamente para tentar devolver, não é bem o movimento das mãos, né? Ele ainda tinha, ele ainda sentia as mãos ali, não é como se tivesse perdido a sensação delas, mas ele, tipo, ele não conseguia manipular as coisas direito, segurar as coisas direito, né? Isso era prejudicial, porque afinal de contas vai fazer uma cirurgia onde não consegue segurar o bisturi direito, aí não ia dar muito certo, né? Quando tudo parecia perdido, o Strange ficou sabendo de um caso de um cara que perdeu o movimento das pernas e parte do movimento dos braços, né? Inclusive ele sabia desse cara porque ele mesmo recusou atender esse cara, fazer a cirurgia nele, porque ele sabia que era um caso perdido. E quando ele encontrou o cara andando novamente, como se nada tivesse acontecido, ele pediu ajuda pra ele, pra saber o que ele fez, né? Qual foi o procedimento que ele teve, como é que ele conseguiu esse tal milagre. E foi aí que ele disse que, na verdade, ele conseguiu se curar em um lugar no Nepal chamado Karmataj, né? Ele foi lá, fizeram experimentos espirituais ali, né, meditação e coisas do tipo, e ele praticamente aceitou o milagre ali e foi embora, né, foi seguir a sua vida normalmente como deveria ser, né. Então o Strange ficou sabendo disso e gastou até seu último centavo, literalmente, para ir até Karmataj para conseguir essa cura. Lá ele conheceu o Mordo, que salvou a vida dele de alguns bandidos, e ele também foi apresentado à Anciã, que é meio que a chefe ali de Karmataj, e mostrou pra ele que o mundo é muito maior do que apenas essa questão de matéria física que a gente conhece. Ela apresentou pra ele praticamente todo o mundo místico e, é claro, o conceito do cosmos multiversal. Quem é você nesse vasto multiverso, Senhor Strange? De início a Anciã não queria ensinar ele porque ele sabia que ele era completamente arrogante, né? Porém o Mordo mexeu uns pauzinhos ali, ele convenceu a Anciã que, afinal de contas, ela já aceitou o próprio Mordo, que só queria saber de vingança, por que não aceitar o Strange também, né? Não fazer uma alteração com ele, né? Então o Strange foi aceito e a Anciã começou a ensinar ele a ser um mestre das artes místicas, né? Só que assim, o cara ele gosta muito de aprender sozinho, de fazer as coisas pelas próprias regras, como por exemplo roubar livros da biblioteca por conta própria, né? Apenas para ficar lendo, estudando ali fora do seu horário de estudo, né? E isso incomodou tanto a própria Anciã, como também, é claro, o bibliotecário ali, né? Do local, o Wong, que mais tarde viria a ser o melhor amigo do Strange, de certa forma.
Strange estava metendo o nariz onde ele não deveria estar metendo, como por exemplo nos livros de Cagliostro, que fazem parte da coleção própria da anciã, que são proibidos para outras pessoas, né? Outras pessoas que não sejam elas acessar. O Wong diz que não é questão do conhecimento ser proibido, mas sim de algumas práticas, o que até faz sentido, né? Mas o Strange é um bichinho safado, sem vergonha e teimoso, roubou um desses livros, né? Inclusive ele usou um desses livros para aprender a usar o olho de Agamotto, um dos artefatos místicos mais poderosos que tinha ali, né? Como por exemplo, esse olho de Agamotto permitia que ele pudesse manipular o tempo, retroceder, avançar, criar loops temporais e por aí afora, né? Inclusive ele usou esse olho de Agamotto para recuperar ali algumas páginas perdidas que foram... perdidas não, né? Roubadas. Páginas essas que mostravam um ritual que trouxesse Dormammu, uma entidade maligna da dimensão sombria que estava querendo invadir a Terra, absorver ela, né? Destruir a Terra para fazer parte de si mesmo, como ele já tinha feito com outros mundos paralelos. Foi aí que o Strange ficou sabendo que essas páginas foram roubadas por Caecilius, um antigo aprendiz da anciã, né, que acabou indo para um lado mais fanático, né. Ele ficou fascinado pelo ocultismo, de certa forma, né, especialmente pela dimensão sombria, tanto que ele passou a usar todo esse tipo de encantamento, né, para poder trazer o Dormammu para nossa Terra, né. Só que isso não acontecia porque a Terra meio que estava protegida por um campo de força místico ali, gerado por 3 Sanctum Centauros, um em Hong Kong, outro em Nova York e outro em Londres, né, que impedia que Dormammu e outras entidades malignas multiversais viessem para a Terra e acabassem causando algum tipo de caos ou catástrofe aqui no nosso mundo. Bom, o Mordo e o Wong pegaram o Steven metendo o nariz onde não deveria, mexendo com coisas que não deveria, foi levar um sermão ali, só que durante o sermão o Sanctum de Londres foi atacado pelo Caecilius e os seus seguidores. E no meio dessa explosão aí, né, que aconteceu, o Strange acabou sendo jogado no Sanctum de Nova York, onde, adivinha só, ele encontrou de novo o Caecilius e os seus seguidores. Ele ganhou o manto da levitação, né, que o manto é um artefato místico que escolhe a pessoa e não a pessoa que escolhe o artefato, né, e ele conseguiu prender o Caecilius por alguns momentos, e ele bateu um papinho ali com o vilão. Caecilius revelou que, na verdade, a sua intenção é meio que salvar a humanidade de certa forma, né? Afinal de contas, esse conceito da gente envelhecer, ficar doente, fraco e morrer é uma prisão. A gente é aprisionado e é escravo do tempo, e é isso que ele quer fazer. Trazer o Dormammu e a Dimensão Sombria pra cá, porque lá esse tipo de conceito temporal não existe. Não existe tempo ali, né? Essa questão da gente... Então a gente praticamente seria imortal, seríamos eternos, né? Inclusive ele deixou de seguir a anciã porque ele achava ela hipócrita, né? Porque afinal de contas ela quebrava as próprias regras que ela havia colocado, inclusive ela usava a energia da Dimensão Sombria, ela puxava o poder da Dimensão Sombria para poder manter a sua longevidade, para poder manter uma vida mais longa, né? Para conseguir, não ser, na verdade, imortal, mas para conseguir viver por muito mais tempo. O Caecilius acabou se libertando, né? O Strange até tentou confrontar a anciã ali, né? O Mordo não gostou muito dessa ideia, né? Porque afinal de contas ele é um cara super certinho, né? O Strange, tudo bem, ele entende essa questão de quebrar algumas regras, né? Mas o Mordo, ele acha que tem que seguir as regras e as leis nas mais conformes ordens, assim... Tintim por tintim, não pode desviar nem um pouquinho das regras ali, né? Bom, depois desse confronto aí com o anciã, o Caecilius voltou pro Sanctum de Nova York e tentou destruir o local, porque afinal de contas, se destruísse mais um Sanctum, a barreira mística seria quebrada e Dormammu poderia vir pra cá. O Strange conseguiu colocar o Caecilius dentro da dimensão espelhada, uma dimensão fora da nossa ali, que permitia como posso dizer, né? Manipular completamente o espaço ali a seu favor, né? Que não afetaria o mundo real, esse mundo físico que a gente tem ali, né? Só que o Caecilius estava muito mais poderoso por conta dos poderes da Dimensão Sombria, e isso seria praticamente um suicídio pro Strange e também pro Mordo, que acabou sendo levado pra lá, né? No meio disso, a anciã deu as caras para poder enfrentar o Caecilius novamente cara a cara, né? E foi aí que foi revelado que sim, ela realmente puxava energia, né? Poder da Dimensão Sombria para poder garantir uma vida mais longa, né? No meio desse confronto, a anciã acabou sendo gravemente ferida. O Strange levou ela para um hospital para ela poder ser curada, fazer cirurgia e poder salvar a vida dela, mas infelizmente não foi possível. A anciã realmente morreu. Porém, antes dela partir dessa para melhor, ela conseguiu ter uma conversa em projeção astral ali com o Strange. E ela disse que realmente ela reconhecia a hipocrisia dela, mas ela entendia também que infelizmente, ou felizmente, em alguns momentos a gente precisa quebrar um pouco as regras por uma questão de um bem maior, né? Contanto é claro que isso não prejudique outras pessoas. E ela reconheceu esse tipo de caráter no Strange, ele entendia bem esse tipo de coisa, né? Ao contrário do Mordo, que tudo bem, ele é certinho, ele segue as regras, isso é uma coisa boa. Mas, assim, nenhum extremo é bom, né?
né? Não adianta você quebrar todas as regras, né? Você não pode quebrar todas as regras sempre a benefício próprio, mas você também não pode seguir tudo à risca se isso acabar prejudicando a si mesmo ou a outras pessoas, né? Inclusive, por exemplo, a anciã revelou que existem outras pessoas que usam magia justamente para poder seguir com sua vida, como por exemplo aquele cara que andava depois de sofrer aquele acidente que perdeu as pernas, o movimento das pernas, parte do movimento dos braços. Ele usava magia para conseguir andar, né? Ou seja, tem muitas pessoas por aí que nem são magos de Aedir, eles só usam magia para poder seguir com a sua vida de uma forma simples assim, não precisa ser uma coisa super roubada ali também, né? Apenas seguir com a sua vida como gostaria. Com a morte da anciã, eles não tiveram muito tempo para luto, porque afinal de contas Caecilius ia atacar de novo e ele ia acabar tendo sucesso. Então Strange e Mordor levaram junto também com o Olho de Agamotto até Hong Kong para evitar o ataque de Caecilius. Só que chegaram tarde demais. O Sanctum havia sido destruído e Dormammu estava invadindo a Terra. Então o que o Strange fez? Ele usou o Olho de Agamotto e retrocedeu no tempo ali antes do Sanctum ser destruído. Porém o Caecilius estava muito poderoso, seus seguidores ali também, especialmente com a chegada do Dormammu e com a invasão da Dimensão Sombria. Então o que o Strange fez? Ele foi até a própria Dimensão Sombria para fazer uma conversinha ali com o Dormammu. Dormammu, eu vim barganhar. Você veio morrer. Exatamente desse jeito. O Strange acabou criando um loop temporal, onde ele sempre chegaria para barganhar com o Dormammu mataria ele e começaria tudo de novo. E assim de novo, e de novo, e de novo, por um ciclo infinito ali, né? Ou seja, ele acabou prendendo o Dormammu nessa ideia do tempo que a Dimensão Sombria não possuía. E o Strange só libertaria o Dormammu desse loop temporal se ele deixasse de atacar a Terra e, é claro, levasse os Caecilius e os seus seguidores junto para ele, né? Tirar eles da Terra e levar para a Dimensão Sombria. Dito e feito, Dormammu cessou o ataque, ele foi embora e ele também levou o Caecilius e todos os seus seguidores para a Dimensão Sombria, deixando a Terra em paz. E o Strange terminou de rebobinar a fita ali, né? Olha a expressão que eu usei, acho que ninguém mais hoje em dia sabe o que é fita, né? Bom, deixa eu corrigir então. O Strange terminou de retroceder no tempo ali, né? E tudo voltou a ser exatamente como deveria ser, como se nada tivesse acontecido, né? Porém, o Mordo percebeu que eles quebraram várias regras que não deveriam supostamente quebrar, né? Então o que ele fez? Ele deixou o Sanctum, né? Ele deixou o Karmatage, foi embora e ele percebeu que existia pessoas e magos que usavam magia de forma indevida ali, como por exemplo o cara que eu falei que usa magia para poder andar depois do acidente que ele sofreu. Então o que ele vai fazer? Ele vai viajar para cada canto do mundo, recolher a magia que esses magos usam indevidamente. Eu consegui entender o que há de errado com o mundo. Tem magos em excesso. O Wong recomendou o Steven não ficar andando por aí, brincando, mexendo com o Olho de Agamotto, ainda mais se tratando de uma joia do infinito, né? Mais especificamente, a joia do tempo. Ou seja, eles usariam a joia ali, o Olho de Agamotto, apenas em casos realmente necessários. Com isso, o Steven acabou meio que se tornando um forte candidato a ocupar o espaço de Mago Supremo após a morte da anciã, e é claro, também se tornou um novo protetor do Sanctum de Nova York, prometendo assim proteger a Terra de outras ameaças místicas e cósmicas, como por exemplo a vez em que um Loki acabou pisando na Terra de novo e ele fez questão de prender o cara, mas ele só estava lá com o Thor para poder procurar o Odin, resolver uns problemas que estavam tendo lá em Asgard e outros 9 reinos aí, né? Então o Steven acabou ajudando os dois ali a encontrar o Odin. Não tem muito o que falar sobre isso, né? O mais importante é o que estaria para acontecer, provavelmente a batalha cósmica e espacial mais importante na vida, não só de Stephen Strange, mas também de outros heróis da Terra e da galáxia. O Thanos tá vindo. Ele tá vindo. Quem? Thanos estava reunindo as Joias do Infinito para poder trazer equilíbrio ao universo, eliminando metade da vida dele para que assim possa haver recursos para todo mundo. Com isso, Steven foi atrás de Tony Stark, o Homem de Ferro, que é praticamente o principal protetor do planeta ali, né? Eles precisavam de ajuda, afinal de contas, duas dessas Joias do Infinito estavam na Terra. A do Tempo, que estava com o Doutor Estranho, e a da Mente, que estava na testa do Visão, que estava perdido em algum lugar do planeta aí, nas suas escapulidas de românticas com a Feiticeira Escarlate. Mas isso é tema para um outro vídeo aí, né? No meio dessa conversa, a Terra foi abordada por dois membros da Ordem Negra, dois filhos do Thanos, Falso de Ébano e Coletor Obsidiano, que foram lá justamente para pegar a Joia do Tempo que estava com o Doutor Estranho.
Não podiam simplesmente pegar o olho de Agamotto do Steven porque estava protegido por uma certa magia ali, né? Então o que aconteceu? O Fáucio acabou sequestrando, abduzindo o Steven ali e levando ele para Titã, a antiga casa do Thanos. Só que lá eles acabaram sendo abordados pelo Homem de Ferro e o Homem-Aranha, que entraram como clandestinos na nave, expulsaram o Fáusto de Ébano da nave e resgataram o Strange. Só que ao invés de voltarem para a Terra, eles decidiram ir até Titã para poder confrontar o Thanos na sua própria casa. Ali, mano a mano, cara a cara. Bom, chegando em Titã, os heróis se depararam com os Guardiões da Galáxia, parte deles na verdade, né? E juntos eles tentavam formatar um plano para poder derrotar o Thanos. Enquanto isso, o Steven usou a Joia do Tempo para dar uma espiadinha no futuro e ver todos os tipos de finais possíveis para poder derrotar o Thanos. Nisso, ele acabou olhando 14 milhões e 65 futuros alternativos diferentes. Em quantos vencemos? Thanos chegou em seu planeta natal e os heróis fizeram o possível para tentar pará-lo, mas infelizmente eles não foram capazes de conseguirem fazer isso, né? Inclusive, Stark acabou sendo gravemente ferido e o Thanos ia matá-lo ali mesmo, mas o Strange novamente voltou com o seu poder de barganhar para poder negociar ali com Thanos. Ele pouparia a vida do Stark e, em troca, ele ganharia a Joia do Tempo. Com isso, Thanos acabou reunindo as 6 joias do infinito, estalou os dedos e matou metade da população do universo, incluindo, é claro, o próprio Stephen Strange. Não tinha outro jeito. Então, a partir daí todo mundo já sabe, né? Passaram-se 5 anos, os Vingadores voltaram no tempo, reuniram as Joias do Infinito, trouxeram todo mundo de volta, inclusive o Doutor Estranho, e eles se juntaram na batalha final contra as forças do Thanos, né? E com isso, o Stark acabou pegando todas as joias pra ele, estalou os dedos, eliminou o Thanos e todos os seus exércitos, fazendo assim o seu sacrifício final, né? Ele protegeu, ele salvou a humanidade ali, aliás, ele salvou praticamente o universo inteiro, né? E depois disso, depois do funeral, o Strange, assim como todos os outros personagens, foram seguir sua vida e ele voltou pro Sanctum de Nova York. Só que assim, ele não tinha mais ocupação com o Mago Supremo, porque afinal de contas ele não estava presente durante 5 anos. Então quem assumiu o local de Mago Supremo foi o Wong, né? Ele se tornou o novo Mago Supremo e o Strange apenas voltou a ser mesmo o protetor do Sanctum Sanctorum de Nova York. Bom, a principal função do Strange era proteger a nossa realidade, nós mesmos, de ameaças místicas e cósmicas e multiversais que quisessem nos conquistar, nos destruir, ou nos escravizar, ou fazer o que quiser com a gente, né? Porém, ocorreu um certo momento em que um garoto chamado Peter Parker teve o seu segredo revelado para o mundo inteiro. Segredo esse que mostrava que ele era o herói Homem-Aranha, né? Só que isso começou a prejudicar muito a vida do garoto e também, principalmente, dos seus familiares e amigos, né? E com isso, o garoto foi pedir a ajuda do Stephen Strange para ver se conseguia fazer algum paranauê aí que ajudasse, principalmente os amigos que haviam sido proibidos de ir para a faculdade, né? Eles não passaram, não é que eles foram proibidos, eles não conseguiram passar para a faculdade justamente por serem amigos do Homem-Aranha. Strange se solidarizou ali com Peter e decidiu ajudar lançando um feitiço que apagaria da mente de todo mundo, inclusive dele mesmo, que Peter Parker era o Homem-Aranha, né? Só que assim, o Peter foi um garoto um tanto chato, um tanto teimoso, intrometido, interferiu no feitiço mais do que deveria, e isso acabou quase rasgando o tecido da realidade. O Strange conseguiu conter o feitiço que foi danificado de certa forma, né? Porém, isso acabou trazendo consequências. Que consequências foram essas? Ao invés de apagar da mente de todo mundo que Peter Parker era o Homem-Aranha, o feitiço acabou trazendo pessoas do multiverso inteiro que sabiam que Peter Parker era o Homem-Aranha para essa realidade principal, para esse universo canônico dos filmes da Marvel, né? Como, por exemplo, os vilões dos filmes anteriores do Homem-Aranha. O Strange achou uma forma de devolver todos esses visitantes de volta aos seus respectivos universos. Porém, o Peter queria fazer alguma coisa diferente, porque afinal de contas ele descobriu que praticamente todos eles, ou a maioria deles pelo menos, voltaria exatamente para um ponto em que eles acabariam morrendo numa batalha contra o Homem-Aranha de suas respectivas realidades, né? Então o Peter acabou roubando a caixinha ali que mandaria todo mundo de volta para suas terras. O Strange não gostou disso, o Peter acabou aprisionando o Strange dentro da dimensão espelhada ali durante horas. E aí a gente teve os eventos de Homem-Aranha sem volta para casa ali, que a gente viu o retorno dos 3 Homem-Aranhas ali presentes ali, bonitinho, né? Aí já é uma outra história. O Strange ele conseguiu sair da dimensão espelhada, né? E ele viu que o Peter estava tentando mudar a vida dos vilões ali, mas ele sabia que ele tinha que mandar toda essa gente de volta para suas respectivas realidades
o quanto antes. Só que o que acontece? O Duende Verde destruiu a caixa que estava contendo o feitiço danificado ali, né? E isso começou a fazer rupturas em todo o tecido da realidade. E isso acabaria trazendo todo mundo do multiverso que sabia que Peter Parker era o Homem-Aranha para aquela terra específica, né? Não tinha nada que o Strange podia fazer para consertar isso. Então o Peter sugeriu fazer um novo feitiço, que é o quê? Apagar na mente de todo mundo quem era Peter Parker, ou seja, fazer com que ele... como se todo mundo esquecesse dele, como se ele nunca tivesse existido na vida de ninguém, né? E com isso o Strange, ele sabia das consequências, o Peter ele sabia das consequências, ele aceitou esse sacrifício e o Strange realizou o feitiço, apagando da mente de todo mundo quem era Peter Parker e, é claro, fazendo com que todos esses visitantes do multiverso voltassem para os seus respectivos universos. Tudo está bem quando acaba bem, tá todo mundo zen, todo mundo conseguiu seu final feliz, talvez o Peter ali nem tanto, mas tudo voltou aos conformes, tudo voltou a ser como deveria ser, tudo voltou ao normal, certo? Na verdade nem tanto, mas afinal de contas Stephen Strange quebrou as regras de novo. Ele mexeu com coisa que não devia de novo, ele ultrapassou todos os limites permitidos, quase causando uma calamidade em um nível cosmo-multiversal. E assim como o Mordo falou lá no final do primeiro filme, isso teria consequências. Consequências essas que vão ser apresentadas em Doutor Estranho e o Multiverso da Loucura, que estreia nos cinemas na semana que vem. Isso afetará não só a vida do Stephen Strange, mas de literalmente todo mundo ao redor do universo cinematográfico da Marvel. Isso concretiza tudo aquilo que eu havia dito e profetizado desde que eu comecei esse canal há quase 2 anos atrás. O multiverso finalmente chegou. As coisas saíram do controle. Essa foi a trajetória de Stephen Strange, o Doutor Estranho, até esse atual momento em todo o multiverso cinematográfico da Marvel. Espero que vocês tenham gostado, não se esqueçam de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber notificação de novos vídeos. Deixa um like, gostei, um joinha, curtida, chame como vocês bem quiserem. E é claro, comenta aí embaixo o que você está esperando para ver o novo filme do Doutor Estranho, como você acha que isso vai afetar todo o resto da Marvel, seja nos filmes ou nas séries. E é claro, compartilhe esse vídeo para todo mundo que é fã do Doutor Estranho, que é fã da Marvel e que é fã de uma maneira geral. Eu vou ficando por aqui, um forte beijo, abraço e falou!